Seja bem-vindo ao Felicidade Empreendedora, a arte de construir empresas com lucro e liberdade. Empreender não precisa ser um fardo. Torne empreender leve, gratificante e com muita prosperidade. Fique com a gente. Hoje eu estou aqui com um empresário de um segmento que resolve muitos problemas, inclusive pode te ajudar a resolver o seu. Seja bem-vindo, doutor Adriano Faustino, do Instituto Faustino. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com você para trazer aí informações para ajudar muita gente. Ok. Sobre o Instituto, fale exatamente assim, em poucas palavras, um resumo dos problemas que ele resolve no mercado. Muito bem, o nosso ramo é de saúde, eu sou médico, fundei o Instituto Faustino em 2018, já atendia antes, mas não tinha fundado o Instituto, com esse olhar da medicina integrativa e funcional, que é o cuidado integral. A gente oferece serviços mais variados, desde emagrecimento, questões endocrinológicas, controle de diabetes, tireoide, uma abordagem da medicina integrativa e funcional para doenças autoimunes, que também tem muito bom resultado, suporte em performance esportiva para melhorar performance esportiva, tem muito paciente atleta, ou até alguns amadores aí que gostam muito de fazer maratonas e tudo. Então a gente faz esse suporte e também a gente tem uma outra vertente que é a oncologia integrativa, o suporte e a prevenção do câncer, principalmente quando se tem um diagnóstico para preparar para a quimioterapia, para diminuir os efeitos da quimioterapia e ter mais sucesso no tratamento. Muito bom. E como que foi? Você atendia como médico e de repente você resolveu ter a própria clínica a partir de 2018. Aí tem aquela série de desafios, né? Que o médico, às vezes, ele é super técnico, conhecedor, profissional, cientista daquilo que ele faz, mas às vezes ele vai abrir o primeiro negócio e depara com coisas que ele talvez não se preparou para aquilo, né? E aí você ainda começou a abrir em 2018, começou a empreender em 2018 na própria clínica, depois veio um fenômeno fora do controle que ninguém esperava, que foi a pandemia. Como foi isso para você, essas duas coisas? Empreender e depois ainda conviver logo com esse susto. Foi muito. Na verdade, eu já empreendia antes, mas eu não tinha fundado o Instituto Faustino. Eu fui sócio de uma clínica de medicina integrativa e funcional também, mas eu era um dos sócios. Acabou que a gente não seguiu junto, foi descontinuado, aí eu saí em 2018 e fundei carreira solo no Instituto Faustino, certo? E aí a gente começou em 2018, e aí a gente resolveu ampliar, planejou ampliar no final de 2019. Aí, aqui em Belo Horizonte, fechou em março de 2020. Março, eu lembro direitinho, 20 alguma coisa de março. Isso, finalzinho de março de 2020. Ele tentava no meio já do projeto, já tinha contratado arquiteto, já estava com projeto, tudo para a gente ampliar, a gente dobrou de tamanho. Então, a gente fez isso na pandemia, certo? Na pandemia, a gente trabalhou, porque uma dos serviços que a gente oferece é justamente melhoria de imunidade, tratamento de infecções de repetição. Então, eu tenho catalogados de prontuários 700 pacientes atendidos com Covid desde 2020 até 2023. 2020, 2021 foi o olho do furacão. 22 teve também um pouco menos. 23 foi uns gatinhos pingados e era gripezinha boba. Mas 2020, 2021... peguei muito paciente grave, vários foram para o CTI, tive 2 óbitos desses 700 e nenhum foi entubado. Olha para você ver como é que é a medicina integrativa, porque o que mais atacava na medicina integrativa era o pulmão, que dava aquela imagem... O que mais atacava no Covid, né? No Covid, o que mais atacava no Covid era o pulmão e a pessoa entrava em insuficiência respiratória e precisava ser entubada. Todo paciente de Covid que era entubado, índice de mortalidade 50%. Então, pelo menos. Ou seja, com o tratamento, a gente teve pacientes que mesmo assim precisaram de CTI
mas não foram entubados, ficaram só na máscara de oxigênio de alto fluxo. E você pode falar alguma coisa? Como foi esse tratamento? Sim, o tratamento ele se baseava na seguinte forma: a gente dava um suporte para o corpo reagir, certo? Então, por exemplo, tem vários, uma das coisas que a gente usava muito, e você tem muita literatura já publicada a esse respeito, é de vitamina C. Então, a gente gosta muito, na medicina integrativa e funcional, de usar sempre substâncias o mais naturais possível, evitar o máximo uso de remédio, certo? Porque remédio ajuda de um lado, mas sempre tem efeito colateral. Você pegar uma bula de um remédio e ler, você não toma nem dipirona, né? Então, ou seja, não sou contra, se precisar vai usar, mas se a gente puder evitar, sempre melhor. E aí uma das coisas que a gente fazia era otimizava a vitamina D do paciente, fornecia elementos aí como o zinco, vitamina C em altas doses, muitas vezes injetável. O que é alta dose de vitamina C? Eu tomo 1 grama e já acho que é muito, assim. Não. No meu dia a dia. Não, mas o paciente, o oral a gente dava de 3 a 4 gramas por dia, fracionado, mais o injetável, e o injetável você fazia no soro, o mínimo que você fazia era 10 gramas. Às vezes fazia até 30, 40 gramas. Durante quanto tempo? Aí, já com o paciente em sintomas já? Já em sintomas. Ah, tá. Início de sintomas. Entendi. Certo? Mas você chegou a usar aqueles protocolos? Usava aqueles protocolos associados também, que são... Ajudava? Demais. Olha, eu tenho catalogado 700 pacientes de Covid, eu tive 2 óbitos. 2 óbitos. E mesmo assim, esses 2 óbitos, era um senhor de mais de 80 anos que tinha leucemia, fez tratamento, melhorou da leucemia, isso já tinha alguns anos, aí a leucemia voltou, ele teve que voltar a fazer quimioterapia no meio da segunda... Na recidiva da leucemia, que ele teve que voltar a fazer quimioterapia, ele pegou Covid. Aí, eu tive uma sensação muito ruim, né? Porque eu estava no meu escritório um dia, eu tinha tomado uma das vacinas, na segunda dose em outubro de 2021, se não me engano, né? 21, e eu passei mal. Era como se fosse tipo um ataque de pânico, eu nunca tive isso, né? No meu caso não era. E aí eu fiz vários exames, tudo enquanto é jeito. Depois de 10 dias mais uma crise, depois de 10 dias mais uma outra crise. Aí alguns médicos de grandes hospitais me falaram em off por que tinha isso sido... por que havia passado mal. Aí fiz alguns tratamentos, limpeza, não sei o que lá. Colocaram azul de metileno, não sei mais o que. Então você já está entendido. Isso mesmo. E aí eu parei de sentir esses sintomas. Mas muita gente morreu, né? Pessoas saudáveis, fazendo atividade física, ou após, ou tranquilas, assim, de repente morriam, davam um infarto. Então você acha que muita coisa poderia ter sido evitado, né? Com certeza, absoluta. E como é empreender em um segmento, doutor, onde você pode ajudar tanta gente, assim, porque eu poderia estar falando aqui com alguém, já pensou se você fosse empreendedor no ramo de bets, sendo responsável por muita gente estar devendo hoje, né? Mas não, você empreende no ramo, no mercado, no segmento onde você pode ajudar tanta gente a nem enfrentar uma certa indústria do dinheiro por aí, né? Às vezes tem muita coisa melhor a se fazer. E muito empresário aí também, né? Precisando estar bem no físico para dar conta do dia a dia, da gestão empresarial. Eu vou querer saber de você um pouco sobre isso, como é empreender em algo que você pode ajudar tanta gente assim. Eu acho fantástico. Eu costumo dizer, e aí eu faço treinamento sempre contínuo com a minha equipe, e eu falo muito isso, falo, gente, a gente trabalha com todo respeito a todos os empresários. Eu faço parte de mentorias, sou mentor de médicos, tem médicos mentorados que me acompanham, que trabalham, que eu faço treinamentos também específicos. E eu falo, quando estou falando para empresários no mundo corporativo, eu falo muito isso, falo, olha, com todo respeito, o meu produto é o melhor. Porque sem o meu produto, o produto de ninguém dá certo. Porque o meu produto é saúde. Vamos dar um exemplo para você aqui. Se você não tiver o meu produto, que é saúde, você não vai ter vitalidade para ficar falando, gravando, né? Então, ou seja, isso vale para todo mundo. Então eu falo, olha, o bem mais precioso que a gente tem é a saúde. Não adianta nada, eu pego muito empresário que... O empresário, para ser empresário, ele tem que ter um perfil
diferente mesmo, porque senão você não, principalmente aqui no Brasil, você é empresário, né? A carga tributária, um tanto de problema. Então eles são tudo pilhado. E aí eu pego alguns com grande sucesso, mas eu falo, olha, se você continuar desse jeito, você não vai curtir. Porque você tem que cuidar de você, cuida de tanto problema, mas está acontecendo um problema dentro de você que aí você não vai dar conta. Então, meu trabalho é justamente mudar essa chavinha aí, dele entender isso aí, porque a gente trata com saúde, né? Que é o melhor produto que a gente tem. E é um mercado também difícil, não é fácil, mas a gente tem obtido aí grande sucesso, graças a Deus. O Instituto tem crescido, a gente tem batido as metas, estamos aí com novas projeções aí para expansão, talvez para São Paulo. Então, tá indo bem. Aproveito para pedir você para escanear aqui na tela, leia o QR Code, baixe gratuitamente o método Lucro e Liberdade, o e-book. E também concorra a prêmios, dentre eles o best-seller, o Código dos Negócios Extraordinários. E será um prazer te enviar dedicado aí, caso você ganhe para sua casa, tá bom? Doutor, daqui a pouquinho a gente volta. Saia daí não, hein? Fica aí. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Curta, hein? Curta para me ajudar a levar esse conteúdo para outros empresários que precisam. Inclusive, compartilhe para eles. Doutor, o que mais os pacientes reclamam hoje em dia? Quem vai lá? Por exemplo, vamos falar do público empreendedor. O empresário vai na sua clínica e vai buscar o quê? O que é mais comum? A maioria não tem qualidade de vida. Tem muita irritabilidade, muito estresse, cansaço, uma falta de energia, disposição, já não está trabalhando, rendendo, tem muita dificuldade, né? E muitas vezes busca ajuda na medicina convencional e não vê solução, porque muitas vezes você está com vários sintomas desse jeito, mas você faz os exames básicos aí da medicina convencional e você está tudo bem. Então, ele fala, pô, você não tem nada, mas ele mesmo está falando, eu estou queixando, eu estou com esse problema. Então, a gente da medicina funcional quer justamente otimizar. Eu falo que a nossa saúde, para a gente ter saúde, e eu inclusive escrevi um livro que é Cientificamente Divino, inclusive esse aqui é para te presentear. Muito obrigado. Cientificamente Divino, Princípios Bíblicos e Científicos para uma Saúde Máxima, com o prefácio do Tiago Brunet. E saúde máxima por quê? Porque saúde, eu falo muito isso, as pessoas me procuram querendo saúde. Saúde tem vários níveis. Tem gente que aparentemente, o Madeirite aparentemente era muito saudável. Teve um mal súbito, né? Então a gente tem N exemplos desse. Eu estou dando um exemplo mais recente e muito conhecido, que comoveu e foi um choque para todos nós. Mas isso acontece. Então, por quê? Existem indicadores que a gente pode rastrear e se eles estiverem alterados, a gente tem coisa para fazer, mesmo na ausência de sintomas. Mesmo os exames convencionais, tudo certinho. Tudo certinho. Sem sintomas. Você pode falar alguma coisa que você faz lá na sua clínica? Sim, tem outros exames que a gente muitas vezes lança a mão e que eles já são indicativos e a pessoa está sem sintoma. Por isso que eu falo saúde máxima. Porque às vezes você está com saúde, você fala, não, eu tenho saúde. Mas não está no... Saúde máxima é a gente procurar deixar o nosso corpo no equilíbrio máximo da saúde. Isso é o mais importante, certo? E esse é o nosso objetivo. Então, a gente tem todo esse olhar da medicina funcional. A parte mental você cuida essencial. Também? Porque é o seguinte, o empresário normalmente ele não delega, ele cresce o negócio. A partir de um momento, até um determinado tamanho da empresa, ele vai, dependendo da capacidade de cada um, né? Porque tem uns que são mais resistentes, são mais, né, heróis, né? Tem casca mais grossa. Ele vai talvez até 15, 20. Eu, por exemplo, fui até os 50, 70. Quando eu cheguei aos 80 funcionários, eu comecei a perceber, poxa, eu acho que quando eu tinha 30 eu era feliz e não sabia. Aí já tem um sinal, uma sobrecarga. Mas eu também não achava que eu continuava, que eu era o melhor para fazer as coisas, né? Que eu não poderia delegar corretamente, né? Não tinha essa consciência. Então, quando eu cheguei num imprevisto com 120 funcionários que eu tive que negociar pela primeira vez com o credor, isso mexeu muito com meus princípios, mas também depois descobri que muita coisa era orgulho. O que as pessoas vão pensar? O que as pessoas vão pensar de eu pedir para poder pagar isso aqui depois? Eu nunca trazer um boleto. O que elas vão pensar? Concorda que é orgulho? Então eu perdi sono, eu quebrei dentes.
acordava com a noite, em algumas poucas horas de sono com dentes quebrados na boca. Isso acontecia umas 3 vezes em um mês. E sem fome, diarreia, dores no estômago. Então, assim, mas alguns, nunca tive depressão por causa da empresa. Mas eu perdi cliente que tirou a própria vida por causa de cobrança de empresa. Levou a empresa para um determinado lugar, cresceu, e aí se não tem gestão, quanto mais funcionário, mais pesa, mais cliente, mais pesa, porque são mais decisões. Às vezes uma empresa familiar que não tinha problema quando começou pequenininho na lua de mel, ok? Ou societário, depois que cresce tem mais divergência, porque o tempo passou também, as pessoas pensam diferente, um desenvolve de uma forma, um pensa de outra. Então esses caras chegam sobrecarregados lá para você. Qual o protocolo assim? Claro que você não vai falar, né? A gente vai ter que ir lá descobrir pessoalmente, né? A gente tem que ir lá. Ele não vai passar o protocolo aqui, mas o que você pode informar para a gente disso? Não, e eu passo o essencial é o seguinte: na medicina, com esse olhar da integrativa funcional, a gente fala muito em tratamento personalizado. Então, eu tenho muito paciente que tem resultados fantásticos, aí vem, por exemplo, emagreceu ou melhorou demais, aí vem, fala de mim, aí vem um amigo, uma amiga, falando, olha, eu quero fazer o mesmo tratamento que ele fez para ficar igual ele ficou. Eu falo, isso não quer dizer. É igual você ir num oftalmologista, ele fizer um óculos excelente para você, e aí eu chegar para o oftalmologista e falar, eu quero o óculos igual ao dele. Mas às vezes o seu grau é um, meu grau é outro. Então a gente tem que estudar. Então na hora que o paciente chega assim, a gente estuda caso a caso, individual, rastreia. Uma das especialidades que eu tenho é medicina pericial, perícias médicas. Aí eu montei um protocolo de medicina investigativa. Você faz isso com perguntas ou com exames? Com as duas coisas. Eu faço uma consulta longa, de pelo menos 1 hora. Aí eu faço a investigação toda para entender a situação dele, do paciente, me contar tudo que está acontecendo, o histórico de vida, o que já aconteceu, os problemas. Depois disso, a gente associa com os exames e muitas vezes solicita novos exames. Então, isso é o quê? É investigar. Fala, olha, dependendo do que aconteceu, eu falo, olha, eu preciso de mais exames para investigar melhor essa área aqui que eu estou achando um problema. Porque na medicina investigativa, muitas vezes, você não tem doença estabelecida, mas você já está se queixando de muito estresse, irritabilidade, cansaço. Mas esses exames do check-up da medicina convencional ainda estão normais. Entendi. Então a gente entra justamente desenvolvendo isso aí. E aí mudar o estilo de vida, né? Alimentação saudável, sem sofrimentos. Eu falo o seguinte, não adianta. Esporte. Você também passa o plano alimentar? Sim, okay. A gente faz o atendimento integral. Todo paciente que vai consultar comigo, ele vai passar também por uma avaliação nutricional. Entendi. Certo? E lá na clínica a gente tem várias outras especialidades também. Eu tenho dentista, porque tem muito problema dentário, tem casos de câncer associado a problema no dente. Esse fator meu que aconteceu é um fato isolado? Um fato isolado, mas aí é bom fazer uma avaliação geral. Você deve ter feito com dentista. Não, sim, eu fiz uma reabilitação oral. Isso, né? É essencial fazer isso. Estresse. Exatamente. Estava absurdo o nervosismo. Eu falo muito isso. A saúde começa pela boca, tanto pela alimentação como da saúde da boca. Eu coloquei essas lentes aqui exatamente em 2018, porque eu já aproveitei, já fiz tudo nessa reabilitação. Excelente. E aí lá a gente tem outros, a gente tem até massagem relaxante, tem acupuntura, tem equipe de enfermagem. Então a gente tem um atendimento multidisciplinar, psicólogo. Eu vou te fazer uma outra pergunta importante, mas antes disso, não se esqueça de ler na tela o QR Code, baixar o e-book O Método Lucro e Liberdade, gratuitamente, hein? E também concorrer a prêmios, dentre eles o meu best-seller, O Código dos Negócios Extraordinários, prefácio aqui do João Kepler, e você vai receber na sua casa, se você ganhar, ele dedicado, ok? Doutor, como fazer para poder ir lá na sua clínica? Você tem uma clínica só, é só Belo Horizonte, você falou que quer expandir para São Paulo, fala o endereço para a gente saber, porque eu também quero ir lá depois. Claro. Se colocar Instituto Faustino no Google, ou Adriano Faustino no Google, a gente está lá. Quem está vendo a gente, por exemplo, lá na Flórida, Estados Unidos, tem consulta também online? Eu faço muito. Na Flórida é o maior número de pacientes estrangeiros que eu tenho. Certo? Eu tenho pacientes... E não perde nada a qualidade do atendimento pelo fato de ser online? Não.
No que diz respeito à investigação, aí os exames tem que conseguir fazer por lá. Eu mando o pedido, eu já mando até o pedido em inglês, certo? E a medicação, você consegue enviar isso via... Conseguimos também. Consegue enviar? Conseguimos. E muita coisa pode conseguir lá mesmo, né? Doutor, muito obrigado aí pelas suas contribuições. Sucesso demais aí para o Instituto Faustino. Tá? Obrigado por ter vindo. Eu tenho certeza que você vai longe aí com tudo isso que você entrega. Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês. Quem tiver interesse aí, o Instituto Faustino está localizado no bairro Santo Agostinho, quase em frente ao Hospital Mater Dei Santo Agostinho. Colocar na internet é fácil de achar, fica ali na Avenida Araguari. E nós trabalhamos aí com a gama de serviços médicos para promover saúde, desde longevidade, check-up, tratamento de doenças crônicas, inclusive suporte ao câncer. Então emagrecimento, que a gente tem muito, então a gente oferece uma gama aí sempre voltado pelo natural, tratamentos naturais, usando substâncias naturais, estilo de vida, alimentação saudável. Obrigado, viu? Sucesso! Muito obrigado. Esse foi mais um programa Felicidade Empreendedora, a arte de construir empresas com lucro e liberdade. Empreender não precisa ser um fardo. Até o próximo programa.